Boa noite, meus irmãos e minhas irmãs. Estou agradecido e honrado pelo convite que me foi feito pela igreja, através da sua liderança, para esse momento, quando a igreja celebra mais um ano de vida, quando ela glorifica o nome do Senhor Jesus. Naturalmente, cada um de nós que aqui está nesta noite tem uma necessidade no seu coração, na sua existência, na sua vida, e a oração de cada um de nós é para que a necessidade sua seja suprida nesta noite pela presença do Espírito Santo de Deus, que dirige este culto, que comanda cada momento, cada ação do coral cantando, das pessoas orando e também louvando a Deus com as suas vozes. Esta igreja tem uma história excelente. Vocês conhecem melhor que eu essa história. Uma das irmãs, quando iniciou esse culto, com muita precisão, lembrou aqui o nome do pastor Josué. Querido pastor, por longos anos, liderando essa igreja, desde o tempo de congregação, ainda quando não era uma igreja formal, formada, ele liderou esta igreja, e durante tantos anos, gastou a sua vida aqui, de modo que quando chegamos aqui, ou quando ouvimos falar Igreja Batista do Jardim Brasil, imediatamente nos vem à mente e ao coração a figura maiúscula do pastor Josué Nunes de Lima. Ele tinha sua forma de ser, a sua convicção, como nós outros também temos a convicção, e como é bom a gente ver a igreja reunida e repisando aquelas doutrinas básicas da nossa fé. Como é bom! Como é bom poder encontrar os irmãos, alguns antigos amigos e conhecidos. Como é bom encontrar alguns pastores, como os que aqui hoje estão presentes. Pastor Jacó Slepak. É assim? É isso. O sobrenome é meio difícil, né? Graças a Deus. Pastor Daniel Cunha, aí firme no serviço do Senhor. A liderança da igreja, o irmão Thomas, vice-presidente da igreja, Thomas Loyola, não é? Deus abençoe você. Um jovem líder que naturalmente os irmãos amam e ele ama os irmãos. Alguns visitantes foram aí apresentados, e nós nos alegramos com a presença desses visitantes. Como visitante também está ali o pastor da igreja Betânia. Deus abençoe você, viu? Está de férias na sua igreja e vai a outras igrejas. Parabéns, viu? Parabéns. Parabéns, ele e a esposa estão aí presentes, pastor Milton Quaresma. Está na época da Quaresma agora, está chegando aí, né? E é o sobrenome dele, sobrenome diferente, interessante e marcante. Deus abençoe sua vida e seu ministério, viu? Minha esposa está presente comigo, ela já foi apresentada aí aos irmãos. A esposa é uma companheira fiel,
gostosa de ser lembrada. Eu completei esses dias 62 anos de casamento. Claro que eu tenho um pouco mais do que isso de idade, né? Me casei com 21 anos, portanto 83 anos e um pedaço. Graças a Deus pelos casais que estão aqui. Eu posso ver alguns compartilhando seu esposo com a esposa e vice-versa. Que bom a gente ver casais assim, vivendo o Evangelho, vivendo o compromisso. Alguns gostam de dizer que amor é sentimento. Os poetas são gostosos nessa questão de tratar o amor como sentimento. Eu prefiro olhar para o amor mais do que sentimento. Gosto de pensar no amor como compromisso. No dia do casamento assumimos o compromisso de amar aquela pessoa a quem escolhemos, de viver e conviver com ela. E é essa a razão de ser de um casamento. Compromisso que nós assumimos diante de Deus. Temos aqui, não muitos, mas alguns jovens. E eu me valho desta oportunidade para dizer a você, quem sabe está planejando casamento. Casamento não é só sentimento. Amor não é só sentimento. É compromisso que você assume de viver e conviver com aquela pessoa amada, escolhida, em todas as circunstâncias. E como estamos reunidos como igreja, é bom a gente pensar no compromisso que assumimos com Deus. Hoje nós vamos também ministrar a ceia. Foi-me solicitado presidir sobre este momento também da ministração da ceia. E eu quero meditar um pouco na palavra de Deus, encaminhando-nos para esse momento da celebração da ceia do Senhor. Lá no Evangelho de João, no capítulo 1, Evangelho de João, capítulo 1, no versículo 29, nós temos um texto da palavra de Deus muito significativo. E aqui, no resumo desse texto bíblico, a Escritura diz o seguinte: no dia seguinte, João viu a Jesus que vinha para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Esse é o texto no qual nós vamos basear a reflexão desta noite. Aqui há dois servos de Jesus chamados de João. Um é João o evangelista, autor deste evangelho, o Evangelho de João. E ele também é o autor da primeira, segunda e terceira cartas, ali para o final do Novo Testamento, cartas escritas ao caminhar para o final do primeiro século do cristianismo. E um pouco mais adiante, o mesmo João, o evangelista, escreveu também o livro do Apocalipse, de modo que ele é autor de 5 livros do Novo Testamento. Entre os 27, 5 são de autoria de João, o evangelista. Aquele discípulo que é chamado discípulo amado de Jesus. Aquele que durante o ministério de Jesus
estava sempre ao lado do Mestre, com a sua cabeça às vezes reclinada sobre o peito de Jesus, mostrando a afinidade, mostrando a intimidade com que o Mestre e o seu discípulo viviam. Aqui nesse texto, João Evangelista faz referência a um outro João. É bom a gente atentar para isso. E esse outro João a quem ele se refere é João que nós conhecemos na Escritura como João Batista. Ele não tinha o sobrenome de Batista. Ele foi chamado de João Batista por causa da sua atividade em batizar pessoas. Nesse episódio aqui, ele está no Rio Jordão, próximo de Betânia, onde ele estava realizando o batismo das pessoas que, tendo aceito a Jesus como Salvador, vinham para ser batizados por ele. E ele ali estava com esse mistério. Por isso que João o batizador, João aquele que batiza, acabou sendo chamado de João Batista. E é bom pensar que esse Batista aqui tem muito a ver com o nome da nossa denominação. Nós somos batistas por causa do tipo de batismo que realizamos. Ainda agora há pouco ouvimos que recentemente a igreja realizou batismos, não é? Ser batista é, pois, descer as águas batismais para ser imerso nas águas. O batismo, pois, do nosso nome de batista, tem essa origem na forma de batismo que realizamos com as pessoas que veem Jesus. E aqui João Batista está ali batizando, recebendo pessoas para o batismo. E quando Jesus se aproxima, ele diz: eis ali o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E havia muitos líderes religiosos, israelitas ali, e quando ele fala no Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, aqueles líderes religiosos começaram a questionar João Batista. E dizem: você é o Messias? E ele disse: não, não sou o Messias. Você é Elias? Você é um dos profetas? E ele disse: não, não sou. Mas o Messias está aqui perto, ele está chegando. Vocês hão de recebê-lo, hão de reconhecê-lo, porque ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Os líderes religiosos queriam que João Batista se identificasse como Messias, como Cordeiro. E é como se eles tivessem arguido a João, dizendo: não, nós não queremos Cordeiro. Nós queremos o Messias verdadeiro, não um cordeirinho. Queremos aquele que representa o leão da tribo de Judá. É isso que nós queremos. E João Batista insiste: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quando Adão e Eva cometeram o primeiro pecado da desobediência às ordens de Deus, eles cuidaram de esconder a sua nudez com algum tipo de árvore que eles puderam encontrar algumas folhas. E Deus desaprovou aqui. Vocês conhecem o texto bíblico. O texto diz que Deus providenciou a morte de um animal
para que com a pele, o couro daquele animal, aquela nudez do pecado pudesse ser encoberto, pudessem ser cobertos. Havia o derramamento de sangue para que o pecado pudesse ser coberto. E aquele derramamento de sangue era uma profecia a respeito de Jesus, o Cordeiro de Deus que haveria de ser imolado na cruz do Calvário, para pagamento dos meus pecados e dos seus pecados. Outra vez, Abraão foi compungido a levar o seu filho Isaque para ser sacrificado lá no Monte Moriá, no mesmo monte onde Jesus haveria de ser imolado muito tempo mais tarde. E quando Abraão estava ali para imolar o seu filho, o anjo do Senhor apareceu a ele e disse: não, Abraão, não faça isso com Isaque. Agora eu sei que você realmente me teme e me ama e me é fiel. Olhei atrás de você um cordeiro que tira o pecado do mundo para ser sacrificado no lugar de Isaque. Outro cordeiro. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quando Moisés está para libertar o povo de Israel da escravidão do Egito, outro cordeiro é levantado por ordem divina. Cada família vai matar um cordeiro, usar o sangue dele para pintar os umbrais da porta da casa. E na noite da morte dos primogênitos, como Deus havia planejado aquela praga, todo lar que tivesse o sangue do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo nos umbrais da porta, aquele primogênito haveria de ser poupado. Não assim com a casa do povo do Egito, que não tinha cordeiro, que era um povo pecador, que era um povo que não adorava o Deus verdadeiro. E a casa dos filhos de Israel foram livres, porque o cordeiro foi sacrificado. Quantas passagens bíblicas nós poderíamos lembrar aqui, quando a Páscoa é criada, novamente o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Na instituição da Páscoa, novamente o Cordeiro aparece para garantir, para celebrar a libertação do povo da escravidão do Egito. Gente, irmãos queridos, irmãs queridas, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo não é alguém de grande aparência física. Não, nasceu numa estrebaria, humilde estrebaria. E ali ele começou a sua vida. E ali, durante tanto tempo, durante vários anos, ele deu exemplo de serviço, de fidelidade a Deus. Quando Jesus estava para caminhar para a cruz, cumprindo o seu ministério salvífico, ele reuniu os seus discípulos para celebrar a Páscoa. E outra vez ali ele fez lembrar o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ali Jesus reuniu os seus discípulos e celebrou a última Páscoa. Logo antes de instituir a ceia do Senhor. A última Páscoa e a primeira ceia. A última página do Velho Testamento foi ali virada na presença de Jesus com os seus discípulos. E ali o Cordeiro de Deus, ele próprio, instituiu a ceia.
E ele disse: tomai e comei este pão. Este é o meu corpo que é dado por vós. De modo igual, ele tomou o cálice e disse: bebei dele todos, esse cálice é o meu sangue derramado na cruz para pagamento dos pecados de todos vocês. Ele disse: fazer isso em memória de mim. A lembrança da vida, dos milagres, do sacrifício desse Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Há de ser o nosso modo de vida, a nossa maneira de viver. Declarar-nos crentes, salvos em Jesus, quando estamos aqui no templo, não é coisa tão difícil. Mas viver a pureza desse Evangelho no dia a dia, isso não é uma tarefa tão simples. Os nossos pecados foram levados à cruz do Calvário, e o sangue de Jesus ali derramado fez dele o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O meu pecado, o seu pecado, foram cravados ali na cruz do Calvário. Essa noite, quando nós nos aproximamos da mesa do Senhor, aqui preparada, com todo carinho preparada e tão bem posta, deve nos levar a uma reflexão de santidade, de vida permanente, constante, abundantes na obra do Senhor, firmes e constantes, como o Novo Testamento nos aconselha, a viver uma vida digna do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quando nos aproximamos da mesa do Senhor para celebrar a sua morte, em memória do sacrifício que Ele fez na cruz por nós, nós devemos estar compromissados com uma vida de santidade. Não é fácil. Não é fácil. Não é coisa simples. Viver uma vida de santidade, como quer o nosso Deus, requer um compromisso diuturno, um compromisso de manhã à noite, do dormir ao dormir, do dormir ao levantar, do servir a Jesus. Somos aqui uma igreja de Jesus Cristo. Somos uma das igrejas de Jesus Cristo. Quantas são? Aqui na capital somos mais de 350 igrejas batistas. Além de outras que não são batistas, mas que também são igrejas servindo Jesus. Em todo o nosso estado somos mais de 1.300 igrejas batistas. Algumas semelhantes a essa quanto ao tamanho e ao número de membros. Outras maiores, com muitos membros, graças a Deus por elas. Mas outras com tão pouquinhos membros. Eu gosto de pensar nas pequeninas igrejas, algumas com 50 membros, com 30, com 15. Outro dia eu ouvi falar de uma que tem 9 membros, e a informação estava acompanhada de dizer: olha, tem 9 membros aquela igreja, mas quando tem 6 reunidos tem bastante gente. Nem a isso ela chega. Há muitas pequenas igrejas nesse estado, igrejas que alcançaram a possibilidade de ter um templo bonito como esse, mas que é um grupinho pequeno, mas é uma igreja de Jesus Cristo. É uma igreja pela qual Jesus morreu,
O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo morreu por aquelas pequeninas igrejas que estão espalhadas por aí. Algum tempo, quando exerci a função de diretor executivo da conversão, tive a oportunidade de ajudar algumas dessas pequeninas igrejas. Uma delas com 2 membros, mais uma com 2 membros, uma outra com 1 membro só. Braúna, a igreja de Braúna tinha 1 membro, uma senhora, só ela. Fizemos um convênio, pusemos um pastor ali, de tempo integral, para pastorear uma igreja com 1 membro. Graças a Deus, depois de alguns meses, aquela igreja já tinha 18 membros. Aleluia! E hoje, se você entrar no site da Igreja Batista de Braúna, ou primeira Igreja Batista de Braúna, você vai se surpreender com o site daquela igreja. Eles têm lá umas fotografias dos jovens reunidos, as mulheres reunidas na sua reunião de oração. Grupo grande, com mais de 50 membros. Igreja de Caiuá, lá na Sorocabana. Caiuá ficou com 0 membros, não tinha membro. Gosto de dizer, a igreja de Caiuá caiu até o ar. Refizemos aquela igreja de Jesus. E hoje está lá o pastor Pedro de Almeida, que tem a minha idade, 83 anos. A igreja tem quase 40 membros. Ele fala assim, quase 40. Está para chegar nos 40. Os irmãos têm aí uma congregação de Cesário Lange, né? Pouquinhos membros tem lá. Graças a Deus por essa visão da igreja. É semear, de plantar igrejas. Há pouco tempo eu ajudei na igreja de Lençóis Paulista, que também é a igreja ligada a esta igreja. Naquela época ela estava com 20 e poucos membros, hoje eu não sei como está. Está lá o pastor Rubim Slobotikov. O sobrenome dele é difícil de falar. Isso é fácil, que você é da colônia. Graças a Deus por aquela igreja. 20 e poucos membros. Lençóis Paulista. O nome do pastor Slobotikov é tão difícil de falar que eu, para aprender o nome dele, eu divido o sobrenome dele, eu divido. Slobotikov. Dividi em 2. Então, irmãos, queridos irmãos da Igreja Batista do Jardim Brasil, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Temos aqui algumas pessoas que foram apresentadas como visitantes. Eu não sei se esses visitantes já têm a garantia da salvação eterna da sua alma. Se você ainda não tem a salvação eterna da sua alma, essa é a noite, essa é a ocasião. Você não veio aqui por acaso, você não veio aqui porque não tinha onde ir, você veio aqui porque Deus planejou que você viesse aqui. E Ele ama você profundamente. Amém. E Ele quer dar a salvação eterna da sua alma. Mas isso não depende dele, porque tudo que ele tinha que fazer, ele fez. Ele deu Jesus Cristo, Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo para morrer na cruz, no meu lugar e no seu lugar. E tudo que você tem que fazer agora é aceitar a Jesus. Eu aceito o sacrifício que Jesus fez por mim. Eu recebo a Jesus como Salvador eterno da minha alma e como Senhor da minha vida. Eu recebo. E antes que passemos ao momento da celebração da ceia do Senhor, eu quero abrir uma pequena e ligeira oportunidade. Mas se houver aqui alguma pessoa que hoje à noite
quer aceitar o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, para garantir a salvação da sua alma. Eu e a igreja queremos orar por você. Peço que a igreja se ponha em oração agora. Curve a sua fronte, feche seus olhos e ore pelas pessoas que estão aqui hoje à noite. Quem sabe haverá alguém aqui que ainda não tem a salvação eterna e hoje à noite quer receber Jesus como Salvador. E nós queremos orar por essa pessoa. Será que há aqui uma pessoa que nesta noite diz: eu quero o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo como meu Salvador e Senhor? Será que há aqui alguma pessoa assim? Levante a sua mão onde você está nesse templo, se você quer receber a Jesus como Salvador. Levante a sua mão. Nós queremos orar por você. Tomara que todos aqui já sejam crentes, salvos em Jesus. Mas se você ainda não tem essa certeza, esta é a hora, este é o momento que você deve vir a Jesus. Haverá alguém ali na galeria ou aqui embaixo no santuário? Haverá alguém? Levante a sua mão, levante. Nós queremos orar por você. Que Deus possa abençoar cada um de vocês e que todos já tenham a certeza do céu através do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Amém. Nós passaremos a seguir a ministração da ceia do Senhor. O Senhor que há diáconos que estão chamados. O coral.
irmão vice-presidente da igreja para orar em seguida, e com esta oração nós estamos encerrando o nosso momento de culto e retornamos à igreja de direção da palavra. Senhor Deus e Pai, muito obrigado, Deus, por essa noite, Pai, porque Teu Espírito falou em nossos corações, ó Deus. Muito obrigado, Deus, pela celebração da ceia, Deus, que cada um venha se autoexaminar, Pai, se de fato nós estamos oferecendo o melhor para o Senhor, Pai. E que em nome de Jesus o Teu sangue venha nos purificar de todos os nossos pecados, Pai, de falhas, Pai, que talvez sejam já imperceptíveis em nossos corações, em nossas mentes, Pai. Nos restaure, Senhor, para que assim nós possamos te servir da melhor forma possível, Pai, em santidade, Deus. Que nós venhamos dedicar a Ti sempre o melhor, Pai. E que essa igreja, a cada dia que passe, Pai, não seja uma igreja para agradar homens, mas para agradar o Senhor, para levar, Senhor Deus, o plano da salvação, Senhor Deus, do Teu bairro, Pai. Tudo aqui, ó Deus, é do Senhor. As nossas vidas é do Senhor, ó Pai. Então, eu entrego-as a Ti, ó Pai, para que assim o Senhor faça o que for melhor para nós, ó Pai. Cuide, ó Deus, das nossas vidas, no retorno dos nossos lares, ó Pai, nos traga em segurança e que, em nome de Jesus, ó Pai, o Senhor continue sempre conosco, Pai. É isso que eu te peço e agradeço, em nome de Jesus. Amém. Amém. Que a maravilhosa graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que o grande amor de Deus, nosso Pai, que a comunhão e o companheirismo do Espírito Santo esteja com esta igreja e todas as igrejas de Jesus nesse mundo. Amém. Nós te pedimos isso no nome dele. Amém. Amém. Podem sentar.